O Johnny é um amigo que foi para Orlando recentemente, né, e pediu a minha ajuda no planejamento da viagem dele. O Johnny é um cara que nunca tinha visitado Orlando, ele nunca tinha ido para Orlando e pediu minha ajuda para que ele pudesse organizar a viagem dele. Agora, quando ele pediu minha ajuda, ele pediu ajuda assim, para mostrar para ele os caminhos, para dar algumas dicas, não para fazer nada por ele. Tá? Inclusive, o roteiro do Johnny foi ele mesmo quem fez, não fui eu que fiz para ele. Então eu ajudei, eu dei o direcionamento, eu mostrei o conhecimento para ele que eu estou mostrando para vocês nessa noite. E o Johnny ele conseguiu fazer o próprio roteiro dele. Agora olha só que interessante a história do Johnny, tá? Quando ele voltou de viagem, ele contou uma história que assim, vocês não vão acreditar. Assim, realmente, eu falei, caramba, não é possível que esse negócio aconteceu com você. A gente sempre ouve falar de imprevistos em viagens, né? Mas o Johnny ele teve pelo menos 2 imprevistos ali que ele compartilhou comigo, tá? E tem até foto, ele falou assim, cara, ninguém ia acreditar se eu contasse. Então eu pedi até para minha mulher tirar uma foto aqui para eu mostrar para todo mundo. Falei, cara, essa história é maluca, você tem que mandar para mim isso. Aí eu pedi para ele, mandou pro WhatsApp, eu vou mostrar para vocês a história dele e como que isso tem total relação com o que a gente está falando nessa noite. Bom, antes de eu mostrar a história do Johnny, essa aqui é a foto, que é a foto comprobatória. Essa foto está comprovando realmente o que aconteceu com esse cara. Então tá ali o Johnny, esse aí é o Johnny de camisa laranja, conversando com 2 policiais. Vocês conseguem ver aqui na foto a viatura atrás, e aí você deve estar pensando agora, caramba, o que aconteceu? O que o Johnny está fazendo com a polícia ali, tá? Olha só a história do Johnny, vamos abrir aqui o chat, vamos abrir aqui o WhatsApp que ele mandou para mim, para a gente entender isso daí. Olha só, fala Daniel, tudo bem? Cara, falando de roteiro, realmente suas dicas foram sensacionais. Na minha última viagem para Orlando, deixa eu pegar a caneta aqui para vocês acompanharem junto comigo, ó, vou começar de novo. Falando de roteiro, realmente suas dicas foram sensacionais. Obrigado, Johnny. Na minha última viagem para Orlando, em abril do ano passado, eu tive 2 imprevistos que poderiam ter acabado com a viagem dos meus sonhos. Eu até destaquei isso. Olha só o que poderia ter acontecido. Tá? O Johnny teve 2 imprevistos. E na visão dele, isso gerou uma preocupação muito grande, porque ele realmente viu ali a possibilidade de isso acabar com a viagem dos sonhos. Ele nunca tinha ido, ele planejou isso por muito tempo. Né? E aí ele coloca o número 1, ele listou aqui pra gente. Ó, logo nos 2 primeiros dias, nos quais eu tinha programado para conhecer o Volcano Bay, né, que é o parque aquático do Grupo Universal. A previsão do tempo mudou para chuva nos 2 dias, o que estragaria 2 dias do meu roteiro, mas com as suas dicas eu consegui relocar o parque aquático e tudo correu tranquilamente. Para um pouquinho aqui, presta atenção em mim. O que aconteceu? Né? Eu ajudei o Johnny a montar o roteiro dele, eu dei as instruções, mostrei para ele a metodologia que vocês vão ver até o final dessa live, tá? E ele conseguiu fazer o roteiro dele, ficou sensacional o roteiro dele. Mas no roteiro dele ele tinha se organizado para nos 2 primeiros dias fazer assim, algumas sequências de parques, entre elas, dentre esses parques, o Volcano Bay, que é o parque aquático. Mas assim, estava chovendo, né? E a previsão de tempo de chuva para ir no parque aquático não é tão legal assim. Todo mundo quer ir no parque aquático com aquele solão que sempre tem em Orlando. Mas a previsão do tempo era chuva o dia inteiro. E aí o Johnny ele teve que tomar uma decisão. Ele contou para mim assim, cara, eu precisava mudar alguma coisa naquele roteiro. Ou eu encarava assim, exatamente o que eu tinha feito e ia enfrentar o parque com chuva mesmo, ou eu usava os conhecimentos que você me falou para conseguir mudar rapidamente ali e alterar o roteiro. Então veja, o Johnny estava com um roteiro que possibilitou ele a fazer alterações rápidas, ele não estava com uma coisa engessada, que obrigatoriamente naquele dia ele tinha que ir ali no Volcano Bay. Então ele conseguiu fazer a alteração, não só porque ele construiu o próprio roteiro e tinha pleno conhecimento dele, mas porque ele tinha conhecimentos específicos para saber, cara, se eu não for no Volcano Bay, o que eu posso fazer hoje que vai se adequar à característica da minha viagem? Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Como assim, Daniel? Por exemplo, o Volcano Bay é um parque que você não fica o dia inteiro nele. O Volcano Bay é um parque que você consegue fazer, de repente, até umas 3, 4 horas da tarde. Tem gente que faz até em menos tempo, depende da lotação e do dia, tá? Então, assim, aquele dia ele estava se organizando para ir no Volcano Bay e depois à noite fazer outra coisa, né? Mas o que aconteceu? Ele teve que mudar aquilo. Então ele teve que adequar e trazer uma outra coisa para aquele dia do Volcano, que ele pudesse fazer com chuva e que não impactasse no passeio da noite dele que ele já tinha colocado lá. Essas movimentações só foram possíveis porque ele tinha conhecimento de fazer isso, ele sabia fazer, ele sabia que ele podia trocar A por B sem impactar todo o resto da viagem, e ele tinha o quê? Segurança e flexibilidade para fazer isso, porque ele fez o próprio roteiro. Inclusive, a gente escolheu juntos uma ferramenta online para ele fazer isso, que eu vou ensinar vocês mais à frente, tá? Não vai ser na live de hoje, vai ser numa outra live também dedicada a roteiro.
Mas eu consegui mostrar para ele uma ferramenta onde ele pudesse fazer trocas rápidas e ele comandou tudo pelo celular. Nada de roteiro impresso, que amassa, que rasga, que molha, nada disso. Tudo no celular dele. E foi sensacional. Vamos continuar lendo aqui o depoimento do Johnny. Beleza, ele conseguiu relocar, porque a quarta tudo correu tranquilamente. Número 2, cara, se liga nessa parte da história. No meio da viagem eu tive um imprevisto com um carro que eu aluguei, no qual foi guinchado por falta de pagamento do financiamento. Cara, para um pouquinho, presta atenção nisso. Presta atenção nisso daqui. O cara alugou um carro, o carro foi guinchado por falta de pagamento do financiamento por parte da locadora. Um baita de um rolo isso daqui, um baita de um rolo, que é um assunto que eu não vou tratar nem hoje isso daqui, tá? Quando a gente for falar de aluguel de carro, a gente vai lembrar do Johnny de novo, nós vamos trazer de novo o depoimento do Johnny aqui, tá? Mas o que aconteceu? O Johnny estava se programando para naquele dia de manhã sair cedo e ir para o parque, ficar o dia inteiro nele. Quando o Johnny foi para o estacionamento pegar o carro dele, cadê o carro? O carro foi guinchado, o carro tinha sido levado. E ele achou que tinha sido roubado. Até ele descobrir exatamente o que tinha acontecido, ele chamou a polícia. Olha só, perdi toda a manhã com a polícia até descobrir o motivo do sumiço do carro. E a locadora forneceu um carro novo. E essa perca de tempo mataria mais um dia do meu roteiro. Porque vocês sabem, para a gente ir para o parque tem que sair cedo para aproveitar o dia inteiro. Senão se já chegar lá tarde não adianta nada. Você não vai conseguir fazer todas as atrações que você programou. E o Johnny sabia disso, porque no roteiro dele ele colocou atração por atração que ele ia fazer dentro daquele dia de parque. Mas ele perdeu a manhã inteira com a polícia, tentando descobrir o que tinha acontecido com o carro. Achou que tinha sido roubado e até descobrir que foi guinchado, demorou horas e horas. E aí, mais uma vez, entrou ali em questão o conhecimento da causa, ele saber o que ele podia fazer para remanejar aquela manhã que ele tinha perdido, o que eu vou fazer à tarde para não perder o dia inteiro e para não atrapalhar todo o resto do roteiro da minha viagem. O Johnny sabia fazer isso. Olha só o que ele fala aqui, porém com conhecimento sobre os parques, sobre o que podia ser encaixado naquele meio período, eu consegui fazer uma nova adequação no meu roteiro. Finalizando a minha viagem foi ótima, tive uma excelente experiência, consegui adequar todos os contratempos. Muito obrigado pelo auxílio. Aí ele manda a foto aqui pra mim. Gente, olha que história essa daí do Johnny. Olha que história essa daí do Johnny. Dois imprevistos, onde ele teve que ter conhecimento para alterar o roteiro dele e não estragar a viagem.